Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. E antes de falar quem é a nossa convidada de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelo médio, castanho com algumas luzes. Estou vestindo uma roupa que é uma blusa verde com estrelinhas brancas, uma calça preta e um sapato preto. Agora sim, falando da nossa convidada de hoje, ela que é a mãe do Mudrik da Makini, psicóloga com uma passagem pela Meta, Avon e Ashoka, consultora em liderança, professora na Fundação Dom Cabral, colunista da Marie Claire e do portal Meio Mensagem, reconhecida também como uma das principais vozes em diversidade e inclusão no Brasil, tendo sido eleita uma das top 100 RHs influencers em 2024. Presidente do Fundo Brasil de Direitos Humanos e atualmente executiva de Pessoas, Cultura e Transformação na ZAMP, onde lidera iniciativas para os restaurantes Burger King e Popeyes no Brasil. Mafone Odara, seja muito bem-vinda nessa nossa temporada de Tecla SAP com o Pinterest. Ai, Caro, que honra, que delícia estar aqui com você e com todos vocês para essa conversa. Vou pedir para, antes da gente começar esse papo, você fazer sua autodescrição aqui também para o nosso pessoal. Ótimo. Bom, eu sou uma mulher negra, eu tô com os meus cabelos trançados, eu tenho vários adereços no cabelo, que são bolinhas de madeira, também tenho algumas argolas de prata, ele tem uns detalhes também nas tranças laranja, eu tô com as tranças bem compridas e com um cabelo encaracolado até mais ou menos a cintura. Eu estou vestindo uma roupa branca com detalhes em búzios, que são o símbolo da prosperidade africana. Ele tem detalhes verdes, azuis, laranjas, vermelhos, amarelos. Estou com uma calça preta e uma bota preta com detalhes floridos. Maravilha. E atrás de mim tem, gente, um painel lindo aqui do Pinterest. Tem um livro da Tecla SAP para marketers. Tem aqui um megafone. Tem também a Tecla SAP. Tem umas flores maravilhosas, umas palmeiras aqui. E também um fundo laranja. Maravilha. Teve uma autodescrição de cenário hoje também. Adorei essa parte também. A gente nunca tinha feito essa. Mafone, eu quero que você fale um pouquinho. A gente fala muito que você é construtora de pontes e colecionadora de boas perguntas. Então, Boa. Quem é Mafone Odara? O que não está no meu LinkedIn? Eu gosto de dizer que a minha história, ela começou muito antes de eu nascer. Eu tenho um nome africano, Mafone Odara. Os meus pais sempre quiseram que eu tivesse muito orgulho da minha ancestralidade, então decidiram colocar nomes africanos nos filhos. Mafone é uma língua chamada Kikongo, do norte de Angola, e Odara, Yorubá, da Nigéria. Mafone quer dizer joia rara e Odara quer dizer bonita. Quando você escolhe os nomes africanos, você escolhe pelo significado e não pelo nome. E eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. Inclusive, tem um ritual africano chamado cerimônia de nome, que você conta para a família, depois de 8 dias, qual é o nome da criança, porque você descobre com ela qual é o nome dela. Pelas características, bebês têm características desde que nascem, e com os bebês a gente toma essa decisão e depois a gente comunica para a família. E assim também foi o ritual que a minha mãe fez com a gente. Comigo foi um pouco diferente, ela sonhou com os nomes, enfim, tem toda uma questão. Depois ela contou. E eu conto isso porque a minha história, ela é uma história de uma família de ativistas que sempre acreditaram que cada um de nós tem uma responsabilidade indelegável de melhorar o mundo. E nessa minha trajetória, eu fui descobrindo qual que era o meu jeito de mudar o mundo. Qual que seria a minha missão, né? Eu morei num país em guerra quando eu tinha 2 anos. Meu pai foi convidado para uma missão da ONU para construir escolas em Angola durante a Guerra Civil. E a minha mãe, que era uma pessoa pouco ativista, só que não. Ela falou, já que você vai, eu vou também. E lá fomos nós 4, eu com 2 anos, meu irmão com 7 meses e os meus pais, para o meio da guerra por 4 anos. E essa história, ela construiu a minha jornada, porque quando você mora num país em guerra, você entende o real significado da palavra solidariedade e colaboração. Onde você morou? Eu morei em Angola, em Luanda. E na capital de Angola. E aí, uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada, desde muito cedo, foi aprender a
a construir essas pontes com universos que são muito diferentes para que as coisas se tornem possíveis. E quando você está numa guerra, é isso que você precisa, encontrar esses consensos, encontrar essas articulações. E muito pequena eu fui aprendendo isso. Então, embora eu tenha morado num país em guerra, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a exercitar esse meu lado ativista. E eu sou uma ativista consciente desde que eu tenho 10 anos de idade. E esse meu lado de encontrar o meio do caminho, eu comecei com 10 anos, porque eu descobri muito cedo, eu comecei a passar, depois que voltei para o Brasil, por situações de racismo na escola. E aí, eu combinei um negócio com a minha mãe. Falei, mãe, quantos dias letivos tem o ano? Aí minha mãe falou, tem 180. Eu falei, você topa fazer 180 penteados no meu cabelo para mostrar que meu cabelo é bom? Porque o meu cabelo não te bateu, ele não te agrediu. Por que as pessoas dizem que o cabelo crespo é o cabelo ruim? E aí, eu falei, eu quero mostrar uma coisa diferente. E aí, a minha mãe falou, eu topo. E aí, minha mãe fez cada dia um penteado diferente. E quando isso aconteceu na escola, eu descobri 2 coisas muito importantes sobre mim. A primeira é de que eu sabia fazer as pessoas mudarem de ideia sem ter que bater nelas. Que, convenhamos, né? É um aprendizado importante quando você é criança. E o segundo é de que eu sabia provocar as pessoas. E aí, as minhas provocações faziam com que as pessoas saíssem daquele lugar de senso comum. E isso me tornou uma... Eu não sabia que o nome disso era ser um construtor de pontes, porque aí eu comecei a ressignificar uma série de coisas. Aquela menina que tinha um cabelo ruim, virou o cabelo que todo mundo queria imitar. Aquela menina que não era referência, passou a ser referência para um monte de gente. Então, essas pontes entre universos que você constrói um imaginário, mas que você vê que existem outros jeitos, foi desde muito cedo. Aí depois, quando eu fui me tornando adolescente, jovem, aí eu entendi o que era ser uma construtora de pontes e hoje é assim que eu me defino. Muito bacana você pensar em tudo isso criança. Não, né? eu não pensei. Eu fui vivendo as coisas. E aí, quando eu fui crescendo, eu falei, aquilo que eu vivi tem um nome. Então o que eu fazia era ativismo. Eu não sabia. Eu só fazia. Porque eu era uma criança muito estimulada, principalmente pela minha mãe, para fazer as coisas e encontrar soluções para problemas que existiam. E eu não sabia que isso tinha um nome. Inclusive, eu gosto muito de dizer isso porque ser ativista e ser hoje uma executiva ativista é uma das coisas que mais me traz orgulho. A gente sabe que o mundo corporativo, falar que você é uma ativista, nem sempre foi um lugar positivo. Uhum. E esse lugar foi o que eu decidi ressignificar. E, para mim, ativismo é colocar esperança em movimento. Essa é a definição que eu tenho dado para isso. E é uma coisa que todas as pessoas que se colocam à disposição de pensar diferente, construir caminhos diferentes, são ativistas. Você não precisa ir para passeata, fazer greve ou queimar sutiã, seja lá qual é o estereótipo que se tem sobre ser ativista. Se você é uma pessoa incomodada que quer mudar o mundo, você é uma ativista. E é muito bacana, né? Se você já é uma ativista fazendo dentro do seu ciclo, né? Sim, Seu ciclo sim, onde você está, se você já fizer essa mudança, essa ressignificação, Carol, isso já melhora muito, né? Um contexto muito próximo, né? Quando você fala que descobriu muito cedo a sua missão aí para o mundo, isso tem a ver também com essa parte de tudo que você já passou logo cedo? Sim. Essa história que aconteceu na minha escola, ela foi muito importante porque eu entendi o que eu era boa. E é muito importante você descobrir para que você veio. E eu descobri muito cedo. A minha missão é a mesma há 37 anos, desde que eu tenho 10 anos, que é construir um mundo mais justo, mais próspero, mais seguro para todas as pessoas. E para ele ser para todas as pessoas, ele vai precisar ser para cada uma delas. Quando eu comecei esse meu movimento como ativista na escola, eu estava falando sobre os grêmios estudantis, eu estava falando sobre como organizar os nossos amigos, porque a gente queria fazer a festa na escola, a gente não tinha dinheiro, porque a gente estudava escola pública, a gente precisava encontrar um jeito de fazer as coisas acontecerem. E aí, quando você vai crescendo, você vai ganhando muito mais corpo sobre as possibilidades de transformação, mas ela é a mesma, né? Então, uma das coisas que eu mais tenho trabalhado, principalmente com os meus alunos, é que a gente se conecte com a nossa essência, não a partir da nossa experiência profissional, mas a partir das primeiras vivências que a gente teve, porque tudo que a gente escolheu ou não escolheu tem a ver com a nossa história. E muitas vezes a gente olha e fala, não, porque a minha vida começou quando eu entrei na faculdade. A faculdade realmente ela é um grande portal para a maior parte das pessoas, mas a nossa história, inclusive a escolha que a gente fez para a faculdade, vem muito antes. Então, é muito importante a gente se conectar com a nossa história. Por isso que eu digo que histórias mudam histórias, né?
Exatamente, né? Histórias mudam histórias. Eu acho que é uma boa frase para a gente começar falando disso. E aí eu quero saber boas histórias aí da sua trajetória profissional, para a gente começar aqui falando disso. Conta um pouquinho. Nossa, eu tenho tantas boas histórias. Vamos lá, eu acho que a primeira boa história profissional foi o que me conectou com a psicologia. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu decidi trabalhar numa organização social de mulheres negras. Me incomodava muito o fato de que as mulheres que tinham sofrido aborto, elas eram muito destratadas dentro do serviço público. E eu ficava me questionando. E não é uma questão de ser a favor ou contra o aborto. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre uma questão de saúde pública mesmo. E me incomodava essa situação. E aí eu decidi ir para o espaço de saúde. E aí que eu decidi pensar o que eu queria fazer como profissão. Isso foi um grande portal que se abriu para mim, que eu falei, bom, ou eu vou cuidar da mente das pessoas para ajudar as pessoas a poderem encontrar respostas para as questões dela. Por isso que eu digo que eu sou uma colecionadora de boas perguntas, porque eu acho que a psicologia é a ciência de fazer as boas perguntas para as pessoas encontrarem suas próprias respostas. Ou eu vou para a área médica, porque eu quero mudar o cenário da saúde, porque a gente não pode ter situações tão desiguais dentro do sistema de saúde. E aí eu falei, eu vou para a psicologia, porque a psicologia vai me conectar com todas as profissões. E uma hora a medicina volta para a minha vida, se for o caso. E foi essa experiência que me conectou com a psicologia e me fez tomar a decisão de olhar para todo esse universo da mente humana. Uma segunda experiência que eu acho que foi muito importante foi a primeira vez que eu fui demitida. Eu já era uma pessoa... Imagina, eu comecei com 10. Então, assim, eu já era uma grande referência muito cedo. Quando eu fui demitida, um buraco se abriu, porque eu falei, gente, será que tudo que eu acreditei, tudo que eu fiz, era tudo invenção da minha cabeça? Eu comecei a me achar uma farsa. E essa experiência, ela foi muito importante para eu entender que não era só eu que achava isso. O fenômeno da impostora, né, esse padrão psicológico que faz com que a gente deixe de acreditar que as nossas conquistas, as nossas realizações são frutos da nossa competência e não do mundo, né? Deus quis, as coisas aconteceram, eu estava no lugar certo na hora certa, me ajudou muito a entender por que eu tinha vivido aquilo. E foi um divisor de águas, porque o meu ex-chefe, ele falou assim, Mafone, eu tenho uma missão. E aqui uma decisão para tomar com você, que é, se eu te mantiver aqui, eu vou ter que te colocar dentro de uma caixinha para te fazer caber dentro disso. E sabe o que vai acontecer? Você vai morrer por dentro, porque você não cabe nessa caixinha. Então, eu vou tomar a decisão de te demitir porque você precisa aprender como é que você usa os códigos ao seu favor. E aí, foi muito revelador, porque o problema que eu via desse tamanho... Na verdade, era desse. E aí, ele falou assim, eu vou te ajudar a fazer isso. E aí, ele me deu de presente um coaching que me ajudou a ressignificar muito da minha trajetória profissional. Então, essa experiência, ela me ajudou... E aí, o meu coach falava assim, não, Mafone, eu tenho uma missão com você. Eu preciso transformar um cavalo selvagem, que é aquela pessoa que tem toda essa energia e faz as coisas acontecerem, mas vai saindo, atropelando tudo e destruindo tudo pelo caminho, em uma diplomata sensata. Uau! E que vai usar a mesma energia para fazer as coisas acontecerem. E foi aí que o Construtora de Pontes se tornou a minha grande referência, de conseguir entender que, pela diplomacia, você consegue unir universos que são muito diferentes para construir o mesmo propósito. Então, acho que essa experiência foi muito importante. E acho que uma última experiência foi quando eu entrei no mundo corporativo, porque eu queria criar processos mais humanizados no mundo corporativo. E eu ouvia, Caru, de que eu era uma idealista e de que eu era muito sonhadora, de que o mundo corporativo não tinha espaço para as pessoas, ele só tinha espaço para o dinheiro. Eu falava, gente, mas o mundo corporativo é feito de gente. Como que não tem espaço para as pessoas? E aí as pessoas falavam, Mafone, não tem espaço, você não vai durar 1 ano no mundo corporativo. Eu falei, bom,
Eu sei por que eu tô aqui. Eu sei por que eu saí da área social e vim para o mundo corporativo. Porque eu quero que as pessoas sejam respeitadas e que as pessoas estejam no centro dos negócios. E aí, a minha última experiência, que é a experiência da Zamp, me provou exatamente o que há 10 anos atrás eu acreditava, que era olhar para as pessoas é o melhor e mais potente processo que a gente pode fazer para construir negócios de sucesso. Então, acho que isso, poder sentar numa cadeira que eu ajudei a desenhar por aquilo que eu acreditava que a gente precisava fazer no cuidado com as pessoas, me mostrou que é possível fazer isso. Sabe uma coisa muito legal que você começou falando das suas experiências, mas é aquela coisa da primeira demissão, né? O quanto você teve que se ressignificar um monte de coisa. Exato. Só que, ao mesmo tempo, foi uma demissão tão libertadora. Exatamente. E também com um chefe que estava muito mais ligado e preocupado com você fazer essa sua parte de movimentação e transformação mundo. Do que ele te colocar nessa caixinha. Exatamente. É fantástico, assim. A gente não consegue entender muitas vezes essa demissão, mas depois a gente tem que falar assim, obrigado, mundo, universo, e quem esteve presente nessa forma de que as coisas foram conduzidas para que você chegasse onde você está hoje. Até falando de mundo corporativo, equilibrar pratinhos, né? E eu acho bacana. Você tem 2 filhos, qual a idade deles? O Mudrik tem 11 e a Makini tem 7. Então, e aí... Estão numa fase, né, que eles demandam da gente e tudo mais. Também tem um de 7. Então, entendo um pouquinho disso. E você tinha que fazer uma escolha. Jornada corporativa ou maternidade. Quais são os desafios de equilibrar esses 2 pratinhos e dar conta das 2 coisas? Ai, Caru. Eu digo sempre, entre ser mãe e ser executiva, eu escolhi as 2 coisas. E precisa ser possível que a gente faça essa escolha, Caru. Mas, infelizmente, no Brasil, eu faço parte de um grupo de 6% de mães brasileiras que conseguem equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Então, tem um universo que a gente ainda precisa construir, reconstruir, olhando para a parentalidade. Eu não digo nem só para a maternidade, mas principalmente porque para as mulheres é muito mais desafiador do que para os homens. Mas para a parentalidade, como é que a gente equilibra melhor essa conversa? O que eu... Assim, as pessoas me perguntam muito isso, né? Porque eu sou uma grande defensora da maternidade no mundo do trabalho. Eu tenho experiências que têm sido, assim, para mim é um ato político. Os meus filhos me acompanham muito nas minhas atividades profissionais e eu faço questão, porque, de fato, a gente precisa mostrar que os espaços deveriam estar melhor preparados para que a gente pudesse viver plenamente, porque nós nos tornamos melhores profissionais com aquilo que a gente aprende se tornando mãe e pai, sem dúvida. Todas as habilidades socioemocionais que a gente fala, as habilidades do futuro, resiliência, adaptabilidade, resolução de problemas complexos, inteligência emocional, colaboração, aptidão para servir, gestão de pessoas, enfim, todas essas grandes habilidades que a gente fala, que são habilidades do futuro, todas elas a gente aprende se tornando mãe e pai. Então, por que isso é tão difícil da gente equilibrar no mundo do trabalho? Então, acho que uma das coisas que me ajuda... Tem alguns fatores que me ajudam muito, né, pessoalmente. Eu tenho uma rede de apoio incrível. Isso facilita muito. Eu tenho irmãos queridos que, olha, não vou conseguir pega o meu filho na escola. Tenho amigos que têm filhos na mesma escola e falam, olha, pode ficar com meu filho até eu chegar. Enfim, que ajudam muito nesse gerenciamento. Eu tenho um parceiro de vida, o que faz muita diferença. Sim, assim, nós somos um país de mais de 20 milhões de mulheres que são mães solo. Então, assim, isso também é um grande dificultador com um país onde a gente não tem creche para todas as crianças, onde a gente ainda tem um processo muito importante para fazer. Então, tem políticas públicas que precisam ser construídas para dar conta desse processo, para isso ser possível. E eu tenho uma flexibilidade de horário que me faz e me possibilita fazer ajustes para poder viver isso. Então, assim, não é simples, né? Não é uma fórmula simples. A gente está aprendendo, depois da pandemia, a diversificar um pouco mais essa nossa jornada de trabalho. Ninguém precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar das 8 às 6 da tarde ou das 9
às 5, enfim. A gente está conseguindo entender que tem gente que vai entrar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde, ou entrar mais tarde, sair mais tarde, depois voltar a trabalhar depois que pegar os filhos na escola. Então, a gente está vendo novos modelos de trabalho que têm possibilitado alguns ajustes, mas a gente ainda não conseguiu avançar isso de uma forma mais estruturada. Acho que esse é o meu, e tem sido muito do meu trabalho, pensar como é que a gente cria isso como uma possibilidade. E acho que tem um elemento importante, que é esse elemento institucional. O que as empresas perdem com as narrativas que a gente apresenta, principalmente nos processos de desenvolvimento interno? Quando você olha para os processos de crescimento, as mulheres que têm filhos, elas demoram muito mais tempo para serem promovidas. Ai, porque se ela tivesse ficado 12 meses, aí ela seria promovida, mas ela ficou só 6, né? Então, ela não conseguiu terminar o projeto que ela começou. Ela não performou, né? Exatamente. Aí você fala, mas assim, você está contando o tempo ou você está contando o período que ela trabalhou? Ela fez o que ela tinha que ter feito? Então, assim, por que você está contando o tempo? Desde quando o tempo ele é um medidor da capacidade de alguém? Se ela trabalhou 6 meses, você vai contratar e você vai, né, avaliar por 6 meses. Mas a gente sabe que mulheres, mães, pessoas negras, população LGBTQIAP+, pessoas mais velhas no ambiente mais jovem, pessoas mais jovens no ambiente mais velho, elas são muito mais avaliadas pelo seu estilo do que pela sua performance. Então, você fala de mais, você fala de menos, posiciona de mais, posiciona de menos. As mulheres não ganham menos porque elas começam ganhando menos. Elas ganham menos por uma percepção de possibilidade de onde essa mulher pode chegar. Se é uma mulher que pode ter filhos, você já contrata sabendo que ela vai, em algum momento, sair de licença maternidade. Então, você já sabe que você vai precisar ter outra pessoa. Então, você já guarda um recurso. Você fala, gente, como assim? Se ela é casada naquela faixa etária onde já tem possibilidades de ter, né? Ser casada e não ter filho, vai querer ter em algum momento. Exatamente. Então, isso já é um divisor, né? A gente já percebe isso claramente. Né? Melhorou muito. Muito, eu percebo sem dúvida, isso. sem dúvida. Da minha jornada corporativa antes. Hoje eu sou mãe solo, mas quando eu estava no mundo corporativo e casei e tudo mais, eu senti isso também. Então, é uma coisa que eu vejo que hoje, nas contratações na minha agência, isso tanto faz. Né? Eu acho que é aquela coisa de pensar nesse modelo. É né? isso, Carol. E trazer equidade de gênero, equidade da parte etária. Então, assim, se a pessoa... A gente fala muito de geração prateada também, né? Aquela coisa dos 50 a mais, que estão aí com uma força de trabalho, com uma vitalidade muito grande. Então, colocar eles numa caixinha de exclusão não faz sentido também. Exatamente, Carol. Acho que você falou um processo importante que a gente não estava preparado, que é o seguinte... tem um psicólogo americano chamado Adam Grant. Ele tem um livro que chama Pense de Novo, que ele fala que a modernidade, ela tem exigido das pessoas reaprender a aprender. Então, muito do que a gente aprendeu foi legal, foi importante até agora, mas é o seguinte, para o futuro é outra coisa. Então, ele diz, se conhecimento é poder, saber o que você não sabe é sabedoria. Por quê? Porque o conhecimento te trouxe até aqui, mas o que vai te levar para o futuro é a sua capacidade de reler o futuro ou de conseguir lidar com aquilo que você não sabe sobre o futuro. E aí, a forma com que a gente foi olhando para o mundo corporativo, ele olhava muito para a discussão de performance e muito pouco para o papel que a família, o papel que a comunidade, o papel que o impacto social tinha. Então, hoje a gente vive no mundo corporativo uma divisão ou um reequilíbrio entre performance e progresso. Não adianta mais eu olhar só para uma questão financeira se eu não olhar como eu tenho feito isso. E uma das questões é rever as nossas formas de como a gente constrói as nossas políticas internas. Porque a grande questão sobre você ter uma mulher que pode ter filhos ou que tem filhos pequenos é que lógica você constrói de política para conseguir possibilitar que essa mulher possa desempenhar o melhor do seu potencial. Sendo que ela tem que ficar preocupada se o filho está na escola, se o filho está, ou com quem ele está, com quem ele foi buscar. Enfim, se você cria políticas que possibilitem da mulher ir buscar, levar, deixar em casa, conseguir gerenciar melhor, assim, não é tão difícil, é uma questão de escolha. É intencionalidade. Eu estou falando da maternidade, mas a gente pode falar de qualquer outra política. A gente vai entrar, né? Imagino que a gente vai entrar nesse tema, mas de falar sobre as nossas pessoas, as pessoas também têm necessidades diferentes. Jura que a gente vai ter todo mundo que vem para aqui, para o escritório de carro? E quem não vem de carro?
Qual é a política que a gente tem para pessoas que moram a 2 horas de distância daqui? Ah, não, a gente não contrata essas pessoas. A gente vai contratar quem tem carro ou quem mora perto. O que a gente está construindo o que a gente está perdendo como capital humano, como inteligência para conseguir construir negócios mais sustentáveis no futuro, né? Você sabe que eu vejo muito essa questão como a pandemia, vamos olhar pelo copo meio cheio, Com certeza, né? E eu com vejo certeza. como a pandemia, ela apoiou muito Sim. nessa questão de o trabalho à distância não caracteriza a não performance, né? Exato. Ninguém está assistindo TV enquanto a gente tá no horário de trabalho ou fazendo outras coisas. Eu acho que a questão de performance, você tem o que você tem na sua entrega. Exato. Então, o horário que você vai entregar isso. Se você estiver dentro das responsabilidades de horário de reunião, respondendo o que precisa ser feito e dentro das suas entregas, né? Tanto faz isso. E você pode estar em São Paulo, com uma empresa que é baseada aqui, pode estar no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Que eu acho que se você tiver suas entregas, isso funciona muito. Exato. E eu acho que é uma dificuldade das pessoas nessa questão de comportamento, de como comunicar isso para todo mundo, de como funcionar isso para todo mundo e a parte geracional, né? A tecnologia não funciona tanto para quem é de uma geração, como do outra conexão. A gente brinca muito na agência que a gente atende. Empresas onde a gente fala com pessoas 60 a mais que são donos de empresa e a gente fala com pessoas 20 anos, né? Então, uma geração Z, a geração prateada. Aí a gente brinca que a forma como a gente fala com eles, ele manda um e-mail, ele te liga para falar que mandou um e-mail. Agora, se eu ligar para o meu cliente de 20 anos, ele não vai me atender. Se eu mandar um áudio no WhatsApp, ele também não vai me responder. Então, assim, saber trabalhar esse contexto, né, de Perfeito. interação humana e é aquela coisa, não é fazer e falar com a pessoa da forma como você gostaria que falasse com você, mas é entender da forma como o outro gostaria. É isso mesmo. É exatamente isso. Sabe que uma das coisas mais importantes na inclusão, que a gente fala muito, né, no mundo corporativo, é a gente aprender a se relacionar. Tem uma pesquisa que foi feita pela Bain Consultoria, Bain Company, o ano passado, chama Trama do Pertencimento. Olha que interessante. Eles levantaram quais eram os fatores que faziam com que as pessoas se sentissem incluídas no seu ambiente de trabalho. Primeiro achado incrível da pesquisa. Dos 10 fatores mais relevantes, 9 tem a ver de como a gente trata as pessoas. Dos 10, 9 tem a ver com tratamento. 1 tem a ver com quantos meus valores estão identificados com os valores da companhia. E dos 9, 6 tem a ver de como a gente fala, se comunica com as pessoas. Então, essa questão da comunicação, ela é chave para, de verdade, construir relações que são mais significativas no ambiente de trabalho. E um dos fatores mais importantes é a gente entender o que é a tal da comunicação. O Marshall Rosenberg, ele diz que se comunicar é sobre a gente se conscientizar das nossas necessidades, das necessidades do outro, para a gente aprender a falar sem agredir e ouvir sem se ofender, que é exatamente o que você acabou de falar. A comunicação não é sobre o que eu quero dizer, é sobre que a outra pessoa tem a capacidade de escutar. E na comunicação está contido os nossos pressupostos, os nossos preconceitos, as nossas crenças e as nossas atitudes. Então, olhar para a nossa linguagem é olhar para as nossas ações. Então, é muito importante. E lembrar que se comunicar não é sobre falar, porque tudo que a gente fala, 93% não está nas palavras, né? Não sei se você sabe, né? 97% do que a gente fala e comunica está nas palavras, 35% do que a gente fala está no tom de voz e 58% do que a gente fala está na nossa linguagem corporal. Então, as pessoas têm que lembrar que... Por que elas não ouvem né? Essa questão geracional, ela também tem a ver com o que significa se comunicar com essas diferentes gerações. Então, é muito importante saber qual é o veículo, a ferramenta de comunicação que você usa, qual é a melhor ferramenta para usar para determinados grupos. É a primeira vez, Caru, que 5 gerações trabalham juntas. Uau! Você acha mesmo que quem começou a trabalhar na década de 70, pensa como quem começou a trabalhar nos anos 2000, Impossível. 2020? Não, é muito diferente. Até porque a gente passou por uma transformação digital muito grande. Muito acelerada nos últimos 20 anos. Então, assim, eu falo que quando eu vi fax, eu achei o máximo.
E assim, como que chegava do outro lado uma Não é? imagem pelo telefone? E hoje, sem fio, né, o negócio. Então, assim, Exato. se eu que não comecei a trabalhar Exato. nessa década, vivi tanta transformação, imagina quem ainda está nesse É. mercado de trabalho desde então. Então, a gente precisa entender nessa forma evolutiva de que tem gente que pega aquilo que é a extensão do braço, que já é nativo, praticamente já Exato. nasceu com o celular na mão. A gente não, né? Então, como que a gente adapta isso e o quanto a gente também usa essa bagagem de quem já está há mais tempo, né? Uhum. Essa parte de equilíbrio eu acho muito bacana. E você fala uma coisa muito legal em relação a esses percentuais, né? De comportamento e tudo mais. Porque quando você manda, às vezes, uma mensagem no WhatsApp, de mensagem mesmo, né? Em Uhum. texto, vai muito da sua interpretação. Com certeza. Vai muito da forma como você está naquele momento. É uma forma agressiva. Mas, olha, eu vou te mandar um áudio da intenção e da forma como eu digitei aquilo para você. Então, existe esse gap na comunicação muito grande, né? Muito. Exatamente. Por isso que a gente precisa escolher a ferramenta correta de se comunicar. Porque você não sabe nunca... Se uma conversa de WhatsApp passou de 2 trocas, ela já não é mais uma conversa de WhatsApp. Ela liga para a pessoa. Porque ela já não entendeu o que você falou. Então, você precisa ligar para a pessoa e conseguir se fazer entendido por aquilo que a outra pessoa consegue ouvir. É o básico da comunicação. O básico, né? Mas, às vezes, o Mas é óbvio difícil. precisa ser dito, né? Caro, é exatamente isso. Eu falo muito isso. Gente, o óbvio precisa ser dito, porque o óbvio para você não é óbvio para mim. Cada um tem as suas lentes, né? Suas referências. É muito interessante. Mas você falando daquela sua missão, né? Quais os desafios hoje que mais dificultam a conclusão aí dessa sua missão? Eu acho que ela não é uma missão para ser concluída. Acho que ela é uma missão para ser perseguida. Porque quando a gente avança, a nossa missão também, a ambição da missão se avança mais 10 metros, né? Então, é um pouco da lógica da utopia. A utopia não serve para você chegar lá, serve para você continuar caminhando, né? Por isso que eu digo que ser ativista é colocar esperança em movimento, é sempre acreditar que as coisas podem ser melhores. Eu acho que essa tem que ser a dinâmica da nossa vida. Entender que a gente sempre vai poder fazer melhor, né? Não dá para você falar assim, pronto, cheguei aqui, tá ótimo nesse lugar. Porque as coisas, elas estão numa velocidade, inclusive, né, uma das coisas mais interessantes da gente entender sobre a modernidade é de que se eu tivesse que resumir a modernidade numa palavra, seria complexidade. E com a complexidade vem uma aceleração das mudanças que a gente precisa continuar caminhando. Então, as nossas reflexões, elas são muito importantes. Por isso que o pensamento crítico, ele é uma das habilidades muito importantes para o futuro, porque a gente precisa ressignificar tudo que a gente faz. Tem uma pesquisa da Conner Ferry, eu achei muito legal, que eles fizeram uma pesquisa com as lideranças, 100 mil lideranças do mundo inteiro. E eles queriam entender quais eram as lideranças que estavam mais preparadas para lidar com toda essa complexidade que o mundo tem. E eles encontraram em todas elas uma característica única, que é a autodisrupção. Que são pessoas que o tempo inteiro questionam o seu pensamento, as suas crenças e as suas atitudes. Porque é esse seu questionamento... O que eu pensei ontem continua sendo válido hoje? Puxa, será que o que a gente está fazendo vai continuar sendo importante para daqui a 5 anos? Quais são as coisas importantes que a gente puxa? Não, acho que talvez eu precise rever. Não, isso aqui eu acho que ainda continua sendo válido. Esse repensar, que é o reaprender a aprender, né? Que o Adam traz, ele precisa acontecer o tempo inteiro. Então, acho que o que ajuda é você repensar o tempo inteiro para ver se o que você continua fazendo ainda faz sentido. Tá? Uma coisa que é legal é aquela coisa do mudar de opinião, estar aberto a mudar de opinião, porque é sinal que você evoluiu, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa... Quando a gente repensa... E uma coisa importante, né? A gente tem falado muito sobre inovação, enfim, estamos aqui na Pinterest, né? Uma empresa de inovação. Não existe possibilidade de você não repensar o seu pensamento e não existe possibilidade de você não errar. O que a gente precisa é aprender com os nossos erros e acelerar o nosso processo de acerto. Mas quando eu não consigo nem refletir, porque isso nem faz parte do meu pensamento, é como se você o tempo inteiro ficasse num círculo vicioso. Então, sim, a gente vai precisar olhar para isso de uma forma muito mais tranquila. Uma coisa que eu tenho dito muito é: a gente vai precisar ficar confortável de fazer conversas desconfortáveis.
Eu ia te perguntar assim, quais são as conversas desconfortáveis que a gente precisa ter? Ai, Caro, olha, eu acho que as primeiras conversas, elas são conversas internas, tá? Eu acho que tem 3 níveis de conversas desconfortáveis importantes para a gente fazer. Primeiro, são as conversas internas, que é quais são as coisas que eu não abro mão. Como mulheres, a gente vai aprendendo na nossa vida, muitas vezes, a dizer sim para o mundo e não para a gente. Então, a gente precisa começar a questionar o que a gente está fazendo, né? Que escolhas a gente está fazendo, por que a gente está fazendo escolhas, tá? Então, uma das coisas importantes é você não abrir mão, assim, daquilo que é essencial. Porque tem várias coisas que você vai ter que abrir mão e beleza. Então, quando você faz essa conversa interna, você fala assim, ok, eu estou abrindo mão isso em detrimento do quê? Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho consciência de que eu estou fazendo isso? O que está sendo ferido, né? Então, acho que essas conversas precisam acontecer e a gente foge muitas vezes delas, né? Então, por isso que eu fazer terapia, criar processos onde você está com você mesmo, são importantes mesmo para você. Agora a gente está num momento, né? Chegando no final do ano, vamos lá, metas de 2025, né? O que a gente fez esse ano, o que a gente vai fazer no próximo? A gente deveria fazer isso o ano inteiro, mas que a gente aproveite, já que estamos na onda de final de ano. No momento das listas, né? No momento das listas, vamos olhar assim, o que é inegociável. Acho que o segundo grupo de conversas inegociáveis são as conversas dos nossos relacionamentos. Uma conversa difícil feita é difícil de fazer, mas uma conversa difícil não feita é muito mais danoso. Tá? Porque uma conversa não feita, ela vira um padrão e esse padrão começa a afetar os relacionamentos. As nossas relações, elas são fundamentais e elas são motores do nosso processo de desenvolvimento ou do nosso processo de paralisia. Então, uma conversa difícil, ela está relacionada a pessoas que pensam muito diferente da gente, quando é alguém que desperta emoções muito fortes na gente, ou quando tem uma coisa muito importante em jogo. A liderança de um projeto, uma demissão, uma contratação, a candidatura para uma vaga X, a gente precisa fazer essas conversas. E uma terceira é quando a gente está incomodado com processos institucionais que estão acontecendo e que a gente acaba falando, não sou ninguém nessa história, não vou me posicionar porque não vai dar certo. Mas quem sou eu para falar sobre isso? Não, esse processo não funciona, mas todo mundo está aceitando. Então, a gente precisa parar de aceitar as coisas como elas são e começar a questionar o que a gente gostaria que elas fossem. Então, muitos dos processos que a gente faz é porque as pessoas vão fazendo. Mas por que foi? Porque sempre foi assim. Então, mas faz sentido ela continuar sendo assim? Não sei, nunca refleti sobre isso. Então, assim, a gente precisa começar a ficar mais incomodado com coisas que não fazem mais sentido, né? As formas com que a gente vem construindo as relações. Você deu o exemplo da pandemia. Quantas coisas a gente mudou na pandemia? Mas por que elas têm que ser assim? Porque elas sempre foram. Não. Acho que está na hora da gente começar. E é isso que tem mudado, né? É isso que você falou. Eu também eu me considero, como Suassuna, uma realista esperançosa, né? Ele diz que os ativistas, os otimistas, eles são tolos, os pessimistas são amargos e que eles se consideram realista esperançoso. E eu acho que esse lugar é muito importante para a gente continuar caminhando. Eu acho fantástico tudo isso. Eu brinco muito que existe essa questão de a gente ter relações com as pessoas e de comunicação. E, às vezes, toda boa relação tem seu dia difícil. Com certeza. Então, é aquela comunicação que vai fazer com que, a partir dali, a gente alinhe para que a boa relação volte a seguir, né? Exatamente. É isso. Para que as relações e conversas difíceis tornam as relações muito mais significativas. Então, é muito importante. Eu tenho uma fórmula, eu falo para as pessoas, gente, tenham pelo menos 2 conversas difíceis por semana. Uau. Primeiro, vai ficar mais fácil e certamente as suas relações vão ficar mais significativas. Com a mesma pessoa, 2 difíceis na vida? Quero aplicar, entendeu? Se precisar, pode ser com a mesma pessoa. Porque, normalmente, uma conversa difícil, ela deixa de ser difícil na segunda vez.
Porque o mais difícil é como se você tivesse ultrapassado os recifes, né? Imagina um barco que tem que ultrapassar. Quando ultrapassou, você vai para um outro lugar, porque você já construiu uma relação de confiança e de respeito, e aí você vai conseguir falar mais sobre isso. E abertura, né? E abertura, exato. Aí ela vai ficar menos difícil. Fantástico, adorei. Vou seguir isso. Depois me conta. Vou contar, Mafone. E aí eu quero, Mafone, que você fale muito. A gente está vindo em tantas coisas emergindo aqui. Quando a gente fala de políticas de ESG, por exemplo, como você vê o Brasil hoje perante o restante do mundo com as práticas? Olha, eu acho que a gente tem avançado em conversas importantes sobre a questão da governança. Isso tem sido... a forma com que a gente tem lidado com isso tem sido, inclusive, exemplo para muitos países. Tenho gostado muito de ver, inclusive, as escolas de educação corporativa olhando muito mais para essa dimensão de uma forma mais significativa. Acho que a gente tem possibilidades ainda de trabalhar as questões de impacto social, né? Eu acho que a gente teve a pandemia, ela foi uma escola mesmo, né? Para a gente entender o que funciona, o que não funciona, a importância das alianças, o quanto trabalhar políticas públicas junto com a iniciativa privada, o que a iniciativa privada, trabalhando com a área social, pode fazer. Essas alianças, elas fortaleceram muito as relações, então as empresas que conseguiram e as organizações que conseguiram construir essas alianças entre setores trouxeram e conseguiram avançar muito no impacto social. Acho que os fundos de investimento têm feito iniciativas muito importantes para mostrar que a questão de impacto social e ambiental são relevantes para aumentar os investimentos dentro das companhias. Sinto que a gente tem avançado numa conversa importante sobre diversidade, equidade e inclusão para tornar isso políticas que estão muito mais próximas dentro das empresas, das grandes empresas. Isso já é um cenário mais consistente, mas avançando dentro de um cenário que é o cenário do Brasil, que são as empresas médias. Então, você começa a ter uma conversa agora, ainda acho que embrionária, mas começa a ter uma conversa importante para as médias empresas no Brasil. E acho que nas questões ambientais, a gente enfrentou desafios muito pela... É interessante que, quando você pensa, né, nas questões de ESG, não dá para você não falar sobre cultura, né? Não só cultura organizacional, mas cultura institucional, cultura do país mesmo, né? Eu acho que a gente viveu um desafio muito grande nos últimos anos, pensando na importância que as questões ambientais têm para o desenvolvimento do país. Eu acho que a gente está recuperando aí o equilíbrio nessas conversas. Enfim, o Brasil sempre foi líder nessas conversas e eu acho que a gente tem um passo importante ainda para dar com relação a isso. Acho muito bacana trazer isso de um novo olhar, né? Porque ESG entrou nas pautas de eventos e tudo não faz muito tempo. Não. E eu vejo que muita gente colocava esse ESG, aquela coisa assim, para falar que está fazendo alguma coisa, mas estava naquele painel, naquele contexto, mas, de fato, dentro de casa não estava sendo feito nada, né? E aí, hoje... eu vejo uma preocupação, inclusive, de muitas vezes estar linkado o ESG junto com a área de marketing para que sejam objetivos em comum, né? Os compromissos. Exato. E como que você vê que é possível, né, dentro de toda a sua experiência, conectar tanto a agenda de ESG com marketing hoje para ser parte, de fato, de objetivo da empresa? Eu acho que, na sua pergunta, você já trouxe alguns elementos importantes da resposta, que é o seguinte. Primeira coisa, não existe a área de ESG, né? Existem as práticas. O que você faz precisa estar atrelado a como você faz. Então, o marketing, ele é esse o como a gente faz, que faz com que as pessoas tornem a experiência mais real sobre os produtos ou serviços que estão sendo vendidos pelas empresas. Então, tem uma questão de coerência. Então, o ESG é quem traz essa coerência, porque você não pode dizer que você, sei lá, você vende a melhor bebida, sendo que você não cuida da água.
Então, essa lógica, cada vez mais, ela é desmascarada pelas redes sociais. Então, não é à toa que as redes sociais ganharam a relevância que elas ganharam. Primeiro, pela velocidade com que as informações chegam. Segundo, pela velocidade com que elas são desmascaradas, as empresas, walk the talk. Então, quando você pensa em evolução cultural, a gente saiu de um modelo fordista, onde simplesmente a gente trocava mão de obra por dinheiro. A gente está vivendo um momento hoje que a gente chama de cultura de engajamento, onde as pessoas querem estar em lugares onde elas são felizes, onde elas têm equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional e onde elas querem ter propósito. E a gente está migrando agora para um novo modelo cultural onde a gente quer ter significado. Então, empresas não são mais responsáveis só pelas questões financeiras. Elas são responsáveis pelas questões ambientais, pelas questões de educação, pelas questões de saúde. Então, as pessoas, elas cada vez mais importam, a voz delas importam, elas querem estar em empresas onde elas promovem transformações e impactos positivos. Então, o marketing, ele é o responsável por construir essa experiência e por dar essa coerência para os clientes internos e para os clientes externos. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra, porque os compromissos ESG têm que estar linkados com a forma como que eu estou fazendo. Se eu quero vender o melhor refrigerante, eu preciso entender como eu estou cuidando do meio ambiente, como é que eu estou cuidando dos entregadores, como é que eu estou cuidando dos stakeholders, e toda essa cadeia passa a fazer sentido. Então, o impacto social, o impacto ambiental e a questão da governança. Você tocou num ponto tão legal que é falar em relação à rede social, né? Porque eu vejo que não só é a forma de comunicação, mas é porque você dá voz para uma amplitude de pessoas que não tinham voz para aquilo. Então, você cria holofotes, né? E dá essa parte muito mais de liberdade, onde todo mundo tem essa oportunidade. Exato. Né? Exato. Hoje, como que você vê que, de repente, influencers dessa área podem apoiar e endossar isso para que, de fato, a gente saia só daquela pauta? É uma pauta dentro de um evento, é aquela coisa assim, foi feito alguma coisinha, mas seja genuíno aí para as empresas. Como que você entende como sendo um papel de influencer também? Né? Eu acho que você falou a palavra-chave. Autenticidade e ser genuíno. As redes sociais, elas têm um papel de conexão real com as pessoas, né? Porque você olha para aquela pessoa e fala assim, gente, essa pessoa faz coisas muito parecidas com o que eu faço. Essa pessoa está muito próxima da história que eu tenho. Então, essa autenticidade, ela traz uma conexão profunda, mais profunda para todas as pessoas. Porque uma coisa é você olhar pela tela da televisão, mas a televisão ela é tão distante, ela é tão longe. As redes sociais, e é engraçado esse fenômeno, né? Porque você encontra um influenciador, você acha que você é o melhor amigo dele, porque ele está na sua casa todos os dias, todas as horas. E você na dele, né? E você na dele, exatamente. Então, assim, é uma conversa como se vocês estivessem realmente na casa. Então, você encontra a pessoa e a pessoa não te viu, mas você sente que essa pessoa é da sua família. Você sofre com essa pessoa. Né? Então, eu acho que tem um papel de muita responsabilidade. E eu acho que isso é uma coisa muito importante quando você é um influenciador. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Né? A gente precisa saber que ser um influenciador, aquilo que a gente fala, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. A gente não tem a menor ideia de onde a nossa mensagem vai chegar, como ela vai chegar. Então, ter cuidado com isso é muito importante. Ao mesmo tempo, que é um espaço realmente, como você falou, de dar voz para muitas pessoas. A gente está entrando nessa era em que todo mundo tem voz. E eu estou falando desde criancinhas, muito pequenas. E aí, ser influenciador não tem a ver com a idade, tem a ver com a potência da verdade que você traz, né? Para conseguir fazer as coisas acontecerem. E terceiro é que a complexidade do mundo está expressa dentro das redes sociais. Não é um programa de televisão que acontece das 9 às 10 e só tem aquele programa de televisão, né? Era esse o cenário que a gente tinha. Você tinha um programa de rádio e aí você podia mudar a estação de rádio, mas era mais ou menos a mesma coisa, porque um falava sobre notícia, outro também falava sobre notícia, cada um usava uma palavra, mas é a mesma notícia. Hoje, a forma de você disseminar as notícias, a forma de você trazer as informações, ela é muito diversa e, portanto, também, obviamente, exige muito mais cuidado. Por isso que, de novo, eu volto na questão do pensamento crítico, que a gente tem que saber diferenciar o que é conteúdo do que conhecimento, do que é informação, porque tem muita coisa que também não é legal. Mas, de forma geral, olhando o copo meio cheio, como você bem trouxe, e eu também costumo muito a olhar isso,
É um cenário muito bacana de manifestação, é um cenário muito bacana de você encontrar amigos, é um cenário muito bacana de você ver que você não está sozinho, é um cenário muito bacana de você ouvir pessoas que são muito diferentes, de você se conectar com essa ponte e conversar com pessoas que são muito diferentes, enfim, isso é muito legal. Uma coisa que você traz, né, a questão de conversar e tudo mais, esse diálogo, eu vejo que, apesar de toda a tecnologia, todos os avanços que a gente tem tido, inteligência artificial, cada vez mais as pessoas estão no centro dos negócios. Aham. Onde é importante ouvir, porque o cliente... Eu brinco muito que o cliente só é seu cliente se ele comprar de você de novo. Senão ele está só experimentando seu produto, seu negócio, seu serviço. Então, ouvir a experiência, ter essa recorrência... Faz assim, porque a gente tem hoje tanta gente vendendo muitas coisas, né, semelhantes. Então, qual é o seu diferencial aí? Então, eu vejo que ouvir e pôr a pessoa no centro do negócio faz toda a diferença. Exatamente. Eu acho que esse aprendizado é talvez um dos aprendizados mais importantes que a gente tem que ter como negócios. O meu último artigo que eu escrevi para o Meio Mensagem, eu falo exatamente sobre isso. Deve sair agora no final do mês de novembro. A gente vai precisar reaprender a fazer negócios no mundo. Né? Eu acho que no Brasil mais, porque eu acho que o mundo já tem evoluído mais nessa conversa sobre os negócios, mas no Brasil a gente vai precisar reequilibrar o que a gente chama de performance e progresso. Né? Performance sempre esteve muito ligado ao desempenho econômico, às metas financeiras, ao retorno para os acionistas, e isso nunca vai deixar de acontecer, porque esse é o papel das empresas. Entretanto, não é só isso. E o progresso, ele vem para ajudar a gente a entender que, para além disso, como a gente faz, olhando os nossos compromissos ESG, olhando as nossas estratégias de negócio, olhando qual é a vantagem competitiva, trazendo os componentes de diversidade, equidade e inclusão, para que a gente consiga fazer negócio com todo mundo, a gente vai precisar ter todo mundo no time. Esse ajuste, olhando para questões de impacto, olhando para a comunidade que a gente faz parte, como é que você está dentro de uma comunidade e você não ajuda essa comunidade a se desenvolver, né? Então, qual que é o papel que as empresas têm? Quando a gente se compõe, se constrói como empresa, a gente faz um contrato social com o Estado. E o que é esse contrato social? É a nossa forma de devolver. Então, acho que tem uma conversa importante que vai precisar acontecer, que vai levar a gente para olhar para essa questão das pessoas no centro. E quando eu olho todas as perspectivas de construção de cenários futuros, as pessoas estão no centro. E cada vez mais a lógica... Imagina o seguinte, há 5 anos atrás, 5 anos, quem demitia quem? As empresas demitiam as pessoas. Hoje, quem demite quem? As pessoas demitem as empresas. As empresas estão perdendo os grandes talentos pela sua incapacidade de olhar para o bem-estar, para o cuidado das pessoas, para a valorização das pessoas por serem quem elas são, pela falta de autenticidade. Não, e até uma coisa curiosa, tem muita gente que eu converso, enfim, que fala que tem perdido porque a empresa está saindo no modelo híbrido, voltando para o presencial. E aí a gente volta àquela coisa que você falou, de quem pega uma jornada de transporte, demora para chegar... E eu não quero mais viver dessa forma. Então, se você não pensa no meu bem-estar dessa forma, também não faz sentido para mim. Exato. Né? E não sou tão boa como você, Mafone, de falar de dados da pesquisa específica, mas existem pesquisas que falam aí que as novas gerações, elas estão preocupadas com marcas que são mais ativistas, que estão mais nessa linha ESG. Então, trazer o cliente para o centro faz todo sentido para que se revisite toda essa proposta de valor e a forma como se comunica. Né? Com certeza. E, de novo, a construção das marcas, ela vem das relações. Foi-se o tempo onde as marcas faziam e beleza, todo mundo comprava, porque afinal de contas as pessoas gostam das minhas marcas. As pessoas agora questionam. Por que você faz isso? Onde que foi feito esse suco? Qual era a mão de obra que foi utilizada? Quem são as pessoas que você está contratando? Por que nessa foto só tem gente que são todas parecidas? Quais são as políticas que vocês têm?
Né? O que vocês estão querendo transformar em relação ao mundo? Esses são os questionamentos que as marcas têm recebido dentro das redes sociais. E isso significa que as marcas vão precisar olhar para essas questões, porque, de fato, é interessante você falar, né, sobre as marcas ativistas, né? Porque, de novo, o ativismo, há 10 anos atrás, ele era uma palavra quase proibida dentro do mundo corporativo. Não. Aqui, não. Empresas ativistas, imagina, isso não existe. Imagina, você tem que fazer o seu trabalho, que é vender o seu produto, e é isso aí. E não aí, é mais isso. Quando a gente fala até das gerações de lá, como é que faz essa transformação? Que a gente falou só de tecnologia, mas olha o quanto a gente mudou. Aquela coisa assim, de você tem que sentar no seu horário, bater o ponto, né? E o quanto que poder propor coisas, ter visão crítica, poder ter essa discussão, que discussão as pessoas levam muito para um lado pejorativo, mas discutir ideias, ter uma coisa, e não só aquela coisa que é comandada. E eu vejo muito que as novas gerações, e a gente também teve essa liberdade, e aí gera essa questão, né, de conflitos, às vezes, geracionais dentro do mundo corporativo. Exatamente. E vai ter sempre, sabe? Eu sou uma adepta aos conflitos. Eu acho que as pessoas, elas julgam mal os conflitos, igual elas julgam mal a ansiedade. Eu adoro Divertidamente. E eu falo, gente, mas o pessoal fica falando mal da ansiedade. Gente, sem ansiedade, ninguém planeja o futuro. A ansiedade, ela é necessária. O grande problema é que a gente não está sabendo dimensionar a nossa ansiedade e a gente está virando um país de ansiosos. E aí, esse é o grande problema. A gente não foi ensinado a nomear e lidar com as nossas emoções. Não existem emoções que são ruins. Existem emoções que não são bem gerenciadas. Não existem conflitos ruins. Existem conflitos que não foram bem gerenciados. O problema não é o conflito, porque o conflito faz com que a gente expanda a nossa consciência. Nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Nossa, esse ponto de vista não tinha aparecido. Qual que é o problema? É o confronto. Mas o que a gente consegue hoje? A gente fala sobre conflito como se fosse uma inimizade. As pessoas viram, né? Elas viram inimigas mortais, porque agora você pensa de um jeito, eu penso de outro, então agora a gente não se fala mais, não tem mais jantar de domingo. Não, em época de eleição você nem fala sobre política, porque você já sabe que vai dar problema. Você fala, gente, mas... Senão no Natal a família não convive. Senão, exatamente, já vai ser difícil conviver no Natal. Ganhando de eleição, então, assim, é melhor você evitar, porque já não vai chegar lá. Então, o que está acontecendo, né? E ontem, esses dias, eu estava dando uma aula e aí um diretor falou assim, é muito difícil porque a gente conhece as pessoas nas situações mais difíceis e a gente conhece o pior delas. Né? Então, todo mundo é muito legal. Basta agora dizer, a gente vai ter que dividir essa casa. Aí você fala, gente, por que a gente entrou nesse lugar? Porque a gente não fez conversa difícil que a gente deveria ter feito. Eu tenho uma amiga que tem uma empresa que chama Contrato, Com-Trato. O que ela faz? Ela organiza os contratos de casamento antes dos casamentos acontecerem. Para dizer, o que vai dar problema? Vai dar problema a divisão da casa, vai dar problema o processo de pensão, vai dar problema a alimentação das crianças, onde é que as crianças vão estudar. Então, vamos fazer um contrato antes dessas coisas todas acontecerem, que aí a gente já estabelece aqui, enquanto vocês não têm as emoções ativando essas conversas aqui. Porque aí tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, vocês, né, vão casar, portanto, ainda estão nesse momento de lua de mel. Intencionalidade positiva. Exatamente, né? Agora, você vai fazer isso quando? Quando você está querendo matar outra pessoa? Realmente não vai dar certo, né? Isso é muito legal, porque quando a gente fala de relações, que você falou muito de qualquer forma e das relações difíceis e as conversas difíceis, é muito interessante trazer isso como um contrato, como se fosse com um sócio. Exato. Porque você traz isso quando tem essa intencionalidade de fazer dar certo, de que não tem uma intenção de desfazer esse negócio. Exato. Então, como a gente vai fazer isso funcionar e até aquelas quebras de objeção, né? Às vezes a gente faz planos de negócios, a gente desenvolve plano de negócio para uma startup. Então, você faz até onde ele pode quebrar. Então, você faz o contraponto, né? De trazer. E é muito legal ver o quanto, né? Tem gente que pode falar assim, nossa, mas que superficial isso, fica uma coisa mais fria, um negócio. Mas quando a gente coloca isso, fica tudo tão mais claro, até a ponto de assim... Olha, a gente está disposto a isso? A toalha em cima da cama vai ser um problema ou não, né? De forma muito superficial falando disso, mas é uma coisa assim de o quanto que a gente vai chegar, onde é o nosso ponto de conflito. E eu lembro que, você está contando, eu lembro que a gente fez, né, não era nem essa a intenção, mas eu já sabia que algumas coisas antes de ter filho podiam dar problema. A alimentação,
a escola e a amamentação. Então, antes de ter os filhos, eu já combinei com meu marido. Falei, gente, vamos lá. Onde é que essas crianças vão estudar? O que a gente vai deixar que essas crianças comam? A partir de que idade? Vai tomar refrigerante, não vai tomar? Vai comer doce, não vai comer? Quem é que vai definir isso? Gente, quando aconteceu, gente, já tínhamos combinado, certo? Beleza. Combinado não sai caro. Cara, fluiu ótimo, deu tudo certo, entendeu? Então, assim, essas conversas, e eu lembro de um amigo falar assim, Mafone, olha, antes de ter filho, se tem um conselho que eu dou é conversem, porque esse momento, ele é um momento muito particular. É um momento onde o homem acaba ficando mais de lado, porque tem essa lógica de que as mulheres é que cuidam. Gente, a mulher só amamenta, o resto do homem pode fazer, mas tem essa narrativa. Então, assim, a gente às vezes compra narrativas. Por isso que o marketing, né? A gente estava falando sobre o marketing. O marketing é tão importante. É ele que vende essas narrativas. É ele que constrói essas experiências. Construir isso com verdade cria processos que fazem com que as pessoas queiram voltar. Porque não é sobre o produto, é sobre a experiência, né? Então, isso faz muito sentido. E até falando dessa questão de marketing de marcas, né? A gente vê aí que a geração Z, ela usa, por exemplo, o próprio Pinterest, não só para inspirações estéticas. Para o meu casamento. Não, eu sempre uso para tudo também na minha vida. É minha rede social de planejamentos. Super, né? Então, assim, super. Antes de ter filho, é a isso festa, mesmo. é o chá de bebê, é tudo que você vai fazer. Na verdade, eu falo que é a rede social que te traz bem-estar. Né? Porque ela traz esse planejamento de sonhos, de o que você quer. Então, assim, quero arrumar minha casa, decorar. Então, você vai pinando todas as suas coisas ali. E aí, eu vejo muito que a geração Z tem usado não só para esses painéis, mas também para trazer essa parte de sustentabilidade, inclusão. E aí, como que você enxerga como as marcas podem, de repente, criar estratégias de marketing aí para isso? Olha, eu acho que, de novo, né? O Yuval Harari, ele diz que o poder dos seres humanos está na cooperação das massas. A cooperação das massas acontece pela construção de uma identidade. E a identidade vem pelas narrativas. Quando você constrói as narrativas, você constrói todo esse poder humano que você tem. E as narrativas, elas são construídas dentro do marketing, dentro dessas plataformas. E acho que o bacana desse processo é você conseguir se conectar de verdade com a linguagem que essas pessoas falam de verdade. Quando você fala sobre por que você usa o Pinterest, por que você usa o Facebook, por que você usa o Instagram, por que você usa o TikTok, cada uma dessas redes, ela te traz uma construção de narrativa que vai te levar para um determinado lugar. Então, conhecer isso ajuda muito a saber qual é a estratégia, porque às vezes a gente usa uma plataforma querendo outra coisa. Então, saber exatamente o que você busca dos seus seguidores, enfim, vai ajudar muito nisso. E eu acho que essa questão, de novo, da linguagem, ela é muito importante, porque ela está conectada com aquilo que é a cultura da empresa, né? E isso é muito legal, as pessoas poderem identificar, não, mas quem está falando aqui, é essa marca aqui, porque eu já conheço. Esse tipo de linguagem é determinada marca que faz. Essa construção, ela é muito legal. E a diversificação, que é importante da gente saber. Quando você falou sobre diversidade, equidade e inclusão, inclusive, acho que é bem legal que a gente possa ajudar as pessoas a entender o que significa cada uma dessas palavrinhas. Tem porque, até uma às vezes, sigla, né? Que as pessoas usam, que é DEI, certo? Isso. Diversidade, equidade e inclusão. Isso aí. O que é diversidade? Diversidade é qualidade da representação que a gente tem. Então, quando eu olho uma determinada fotografia, quando eu olho um determinado comercial, não é sobre eu ter uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, é sobre qual é a composição interessante que aquela imagem ou que aquele vídeo traz, que faça com que eu me conecte com aquilo, né? Então, representatividade tem a ver com diversidade, que é a quantidade de mulheres, pessoas negras, população LGBT, pessoas brancas, pessoas mais ricas, pessoas de periferia, enfim. Como que você consegue fazer essa composição para saber com quem você está conversando? Porque eu não consigo falar, então, estamos aqui falando sobre um produto para cabelos lisos e eu queria contar para vocês como é que foi a minha experiência. Eu sou uma mulher negra, eu não tenho cabelo liso. O que eu posso falar sobre essa experiência? Ah, não, mas você pode contar, porque afinal de contas você já viu outras pessoas, já conversou. Gente, não é a mesma coisa. Você não traz verdade. Você não está no lugar de fala boa, inclusive, né? Lugar de fala é o lugar de fala da pessoa. Todo mundo tem lugar de fala. Esse não é o meu.
Então, assim, a gente precisa saber como que a gente traz. E mesmo que não seja uma questão temática, o quanto é importante você ver uma mulher negra fala... Uma vez eu participei de um reality show, de um experimento social. No E! Entertainment, naquele canal pago, que era o seguinte, eles pegaram 6 mulheres de padrões muito diferentes e colocaram essas mulheres, nos fotografaram com posições que não são típicas nossas. Então, tinha uma mulher gorda, que era Miss, tinha uma mulher trans, que era astronauta, eu era CEO, tinha uma mulher negra de pele escura, que era presidente, tinha uma princesa japonesa, oriental, e tinha uma boxeadora loira. E fotografaram a gente. Aí, eles foram com as nossas fotografias para a rua. O que você vê nessa fotografia? Gente, assim, é tão interessante a forma, né? Ah, e não, tinha uma mulher de 70 anos que era modelo de lingerie. Eram 7. E aí, era muito interessante ver as pessoas falando assim, não, mas essa mulher não tem idade para estar de lingerie. Imagina, não tem idade para isso. Não, essa astronauta, não, isso aqui não existe, imagina. Não, sim, uma Miss... É que o corpo dela não é bem um corpo de uma Miss. Aí olhavam assim para mim e falavam assim, não, ela é até bonita, mas não deve ser competente. Aí você fala, gente... Que estereótipo é esse? E por que existe esse estereótipo? Porque não é comum você olhar positivamente para pessoas nesses lugares que não são... Como é que você muda essas referências? Com diversidade, que é representação. O que é equidade? Equidade é a qualidade dos processos que a gente faz. Como é que a gente garante processos onde todas as pessoas são tratadas do mesmo jeito? O que não significa, Caru, tratar todo mundo igual. Significa entender que se eu vou contratar uma mulher que está para ter bebê, o tipo de processo que ela vai passar é diferente de uma pessoa que não vai ter bebê. Então, ela vai ter bebê daqui 2 semanas, daqui 1 mês, a gente vai precisar contratar uma outra pessoa que vai ficar no lugar dela por 6 meses, depois que ela voltar, ela vai ficar no processo e vai seguir a vida. É assim que funciona. Você foi contratado, você precisa você tem problema de visão, então você vai precisar desse equipamento para poder trabalhar? Beleza, é isso que você vai precisar. Então, assim, as pessoas precisam de coisas diferentes. Então, equidade é a qualidade dos processos que você faz para garantir igualdade de oportunidade. Dentro dos processos de seleção, dentro dos processos de desenvolvimento. E o que é inclusão? Qualidade das relações, que é aquilo que a gente já falou. O quanto a gente constrói processos que de verdade façam com que as pessoas se sintam vistas, ouvidas e valorizadas. O que é isso quando a gente traz isso para dentro das nossas referências de marketing? Trabalhar a diversidade, equidade e inclusão não é falar sobre as pessoas. É falar sobre quais são os processos que eu faço, com quem eu trabalho, quais são as visões de mundo dessas pessoas que eu trabalho, quem que eu contrato. Como que essas pessoas vêm? Como é que eu trato as pessoas que eu contrato? Como é que eu cuido das pessoas que estão dentro da nossa companhia para que elas se sintam vistas, ouvidas e valorizadas? Como é que eu penso nas minhas estratégias para que as pessoas tenham a experiência que seja a experiência mais significativa para elas? Simples assim. Então, a beleza, o marketing é o coração, é o que faz a experiência ser real, é o que faz a experiência ser verdadeira. Né? Você falou sobre o Pinterest. Poxa, o que significa ser uma empresa que fala sobre o sonho? Olha a responsabilidade. O que significa você falar sobre o sonho? Que sonhos que a gente está falando? De que sonhos? Baseados em quê? Você quer o sonho que é parecido com o seu? Ou você quer oferecer um sonho que todo mundo possa se sentir que... Não, aqui tem um sonho que me cabe. E até puxando 2 coisas que você trouxe aqui, tanto falando de Pinterest, falando de mulheres e a sua representatividade e tudo mais, hoje 50% das mulheres, hoje 50% dos cargos de liderança aqui no Pinterest Brasil são ocupados por mulheres. O que não representa o nosso cenário nacional ainda, né? Então, eu acho que ainda precisa ser quebrada muita coisa para que, de fato, tenha essa disrupção e conceitos, né? Então, se você pudesse deixar dicas do como as empresas podem, de repente, repensar esses formatos de liderança ou até da forma de contratação e até no seu marketing para mostrar isso também, né? Olha, eu sou muito cuidadosa com as dicas, Caru, porque às vezes as dicas fazem com que as empresas se ancorem nisso para dizer assim, não, isso aí não dá para eu fazer, porque eu estou muito longe disso.
se você olhar, a gente tem 5 estágios de desenvolvimento organizacional, né? Então, você tem um estágio que a gente chama de defensivo. É aquela empresa que fala assim, isso aí não cabe para mim, não. Eu não tenho que fazer isso, daí é responsabilidade do governo, isso é responsabilidade da sociedade, sei lá, mas não é minha. Aí você tem um estágio de conformidade, que são aquelas que falam assim, não, o que eu tenho que fazer para isso ser o meu kit do negócio? Então, assim, o que é um básico aqui que eu tenho que fazer para ninguém me encher o saco aqui? Aí tem aquelas outras empresas que estão no que a gente chama de estágio gerencial, que elas conseguem entender que isso está afetando o negócio. Então, assim, o que eu tenho que fazer aqui para não afetar o negócio? Tem aquelas que já estão no estágio estratégico, que eu já entendo qual que é o meu papel e agora eu quero avançar e fazer isso com os meus stakeholders, com os atores com os quais eu trabalho, com a comunidade que eu faço parte. E tem aquelas que já estão no estágio civil, que é aquele mais avançado. Por que eu tomo cuidado com as dicas? Porque, primeira coisa que eu acho que é importante, em vez, talvez dicas, mas talvez algumas coisas que as pessoas precisam, as empresas precisam estar atentas, é de que, primeiro, identifique onde é que você está. Que cultura você tem, quais são as coisas importantes, para que você se compare com você mesmo. Porque você não vai pegar uma empresa que está no estágio, sei lá, civil, e comparar com uma empresa que está no defensivo, porque é muito diferente. Aí a empresa está no defensivo e fala assim, eu nunca vou chegar lá. Você está muito longe. Então, é muito ruim esse processo comparativo. Então, primeiro, entenda qual é a sua cultura. Segunda coisa importante, crie estratégias que falem e comuniquem com o público que você trabalha. Porque, às vezes, você quer trazer uma coisa muito disruptiva e a empresa é super conservadora e fala assim, tá vendo? Não deu certo. Eu fiz lá o que você falou, tá vendo? Tava lá na cartilha do que tem que fazer, eu fiz. Não deu certo. Porque não existe cartilha. O que funciona é o que está conectado com a sua cultura, com a comunicação que faz sentido para aquele público que você tá. E acho que terceiro é saber que a gente vai errar e tem que continuar. A intencionalidade, a gente começou com isso, eu quero terminar com isso. Assim, a intencionalidade ela é muito importante, porque o backlash, né, como é que eu traduzo isso? Esse retorno, ele acaba vindo e você precisa estar preparado para saber que nem todo mundo está confortável de fazer conversas desconfortáveis. E que você vai precisar segurar a onda para que você consiga passar do Recife, consiga ir para o próximo estágio. E aí, quando você conseguir avançar um pouco mais e conseguir ter um pouco mais de consistência, você vai ter que ter outro momento para segurar a onda para ir para o próximo estágio. É assim que a gente vai criando pequenas disrupções para quem pensar a transformação. Então, acho que esses são os 3 pontos importantes, até para respeitar as organizações, ajudar as organizações a entender que o erro faz parte e a gente vai precisar aprender e vai precisar criar essa resistência, né? E que a gente consegue fazer movimentos que são importantes, mas que eles sejam constantes. Porque é isso, muitas vezes você faz uma ação e fala assim, não deu certo, tá vendo? Não vou mais fazer isso. Então, acho que esse cuidado é importante. Você acha que existe alguma estratégia de comunicação que seja imprescindível para o futuro das marcas hoje? Nossa, eu acho que a estratégia que não pode ficar fora é coerência, assim, walk the talk. Assim, você não pode comunicar uma coisa e as pessoas sentirem, principalmente internamente, outra coisa. Porque não vai ser bom. Assim, as pessoas têm falado, elas têm se posicionado, então acho que é uma das coisas importantes sobre a comunicação você ser coerente com aquilo que você diz e aquilo que você faz. Diminuir a distância entre o que você diz e o que você faz. Acho que esse é um ponto. Acho que o segundo ponto é, se você quer fazer negócio com todo mundo, você vai precisar conversar com todo mundo e a comunicação não é a mesma com todos os públicos, né? Então, acho que esse é um segundo ponto. Essa arte de você conseguir comunicar com o maior número de pessoas, ela é realmente uma arte. E é uma arte que o marketing é expert para fazer. Então, acho que isso é muito importante, né? A tecla SAP, ela realmente funciona para o marketês. E acho que o terceiro ponto, eu diria que é humildade. Eu acho que a gente muitas vezes esquece que a gente reproduz as violências que a gente tenta combater ou os processos que a gente tenta combater. E a gente vai precisar ter humildade para saber que às vezes a gente é o opressor e que a gente vai precisar olhar para isso e saber que, fizemos uma coisa que não foi legal e a gente vai precisar mudar. Reconhecer, né? Reconhecer. Muito bom. Papo delícia. Chega um momento aqui que a gente traz o nosso ícone.
do podcast. Que é o nosso megafone. E eu vou pedir para você deixar, depois de tantas mensagens boas, vou pedir para você mandar aquela mensagem que, se pudesse chegar no mundo, qual que ela seria? Nossa! Pode ser mensagem de vida, de que te rege, ou no segmento, o que você quiser. E depois como é que usa isso? Não, a gente não liga ele. Bom. Ele só fica para um efeito, para um excelente corte depois. Pode olhar até para a sua câmera para fazer o seu efeito ali. Tá bom. Bom, eu quero deixar 3 mensagens para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, refletindo com a gente. Primeira mensagem: a gente precisa ficar confortável de fazer conversas desconfortáveis. Isso vai ajudar a gente a construir relações mais significativas. A segunda mensagem para os marqueteiros e para toda essa inspiração que o marketing traz para a gente é que é muito importante que a gente controle as nossas narrativas. Então, que vocês usem as histórias de vocês e que vocês contem para o mundo as histórias, porque as histórias de vocês certamente impactarão e inspirarão outras histórias. E a terceira é de que o melhor que vocês podem fazer para o mundo é serem quem vocês são. Então, que vocês cuidem mais da essência que vocês são, dessa verdade que nem sempre é muito fácil de ser compreendida pelas pessoas, mas ela é o melhor que vocês podem fazer para o mundo. Então, nunca deixem que aquilo que é inegociável para vocês deixe se apagar em vocês em detrimento de alguma coisa que vocês acham que pode ser maior. Não tem nada maior do que a essência de vocês. Então, cuidem de vocês. Maravilha. Vou pedir para você assinar, deixar aqui com a marca registrada no nosso megafone. Que delícia! Enquanto a Mafone assina aí o nosso podcast, nosso megafone aí, da participação dela, vou pedir para vocês se inscreverem nos nossos canais oficiais, no @teclasap podcast. E vou pedir também para você deixar as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, Mafone. Por onde as pessoas te encontram aí no digital? Ai, que delícia! Bom, eu estou como Mafuane no Instagram, mafuane.odara no LinkedIn e também no Facebook, tá? Foi um prazer, Caru, estar aqui com vocês. Uma delícia. Foi uma delícia. E, enfim, a gente continua essa conversa, porque ela não é uma conversa que tem fim. É isso que eu ia falar. Ela é uma conversa que ela vai tendo transformações ao longo do tempo, né? É isso. Maravilha, adorei te ter aqui. Tantas informações legais, bacanas, que, sem dúvida, muita gente, assim como eu, vai aplicar aí no seu dia a dia. Obrigada. Mafone. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda semana a gente tem um novo episódio para vocês aí. Quero fazer um agradecimento especial ao Pinterest nessa nossa temporada em especial aí, em collab com eles. Quero agradecer também à Europa Purificadores, que traz nossa jarra Move aqui. E se quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, no @carufernandes, além da nossa agência, @comunicação cubo. E é isso. Obrigada e até o próximo episódio.